Olá a todos, boa tarde. Me chamo Tainá, sou formada em Filosofia pela Universidade Católica de Petrópolis e hoje eu vim dar um mini curso para vocês sobre os pré-socráticos. Na verdade, a ideia inicial era fazer ao vivo, tipo pelo Google Meet, mas eu tive alguns problemas técnicos, então eu resolvi gravar vários vídeos para poder explicar para vocês um pouco sobre o meu tema escolhido, que foi os pré-socráticos. Mas, gente, só queria dizer que minha câmera não é muito boa. Eu também não me sinto muito confortável em falar sozinha em frente à câmera. Eu acho muito esquisito. Mas é uma maneira de se comunicar, então vamos lá. Não vai ficar com uma imagem muito boa, mas o foco não é a imagem, tá, gente? O foco é o áudio. Depois talvez eu até grave sem ser com a minha cara mesmo. Talvez eu filme outra coisa. Bem, ainda não sei direito. Mas então, gente, eu decidi dar esse mini curso sobre os pré-socráticos porque eu fui contemplada pelo edital da Aldir Blanc, o edital municipal da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto, e a minha proposta foi dar esse curso, que é um pouco resumido. Na verdade, eu escolhi esse tema porque é o início da filosofia, então eu acho que é muito importante. Eu não sei quanto as pessoas estão familiarizadas com a filosofia, mas eu acho um tema bem interessante, então por isso eu escolhi esses primeiros filósofos. Então, gente, eu usei 3 livros para me ajudar, que foi um livro que é da Marilena Chauí. Eu ia trazer, mas eu esqueci, então eu não trouxe os livros. Se chama Os Pré-Socráticos. Não, dos Pré-Socráticos a Aristóteles, eu acho. É, Enfim, depois eu vou escrever um texto, tá, gente? Eu vou colocar lá nesse texto tudo que eu usei de material. Então tem esse livro da Marilena Chauí, tem outro livro que é de muito fácil acesso também, que é dos Pensadores, e lá tem vários comentadores, na verdade, porque, gente, os pré-socráticos, eles não escreveram, na verdade eles escreveram na época deles, só que é muito antigo, não sei, nos anos 470 a.C. Então, se você pensar, é, não tem como você recolher todos esses materiais perfeitamente, né? Então, o que conseguiram foram só pequenas frases, algumas palavras. Então, não tem, de fato, textos escritos pelos próprios pré-socráticos, né? O que tem são comentadores e alguns fragmentos. Então, nesse livro dos pensadores, tem comentadores muito importantes, igual Nietzsche, Heidegger, Aristóteles, que vão falar um pouco desses pré-socráticos, gente. Então, primeiro eu queria falar um pouco desse sentido da palavra filosofia, que eu acho que é importante, que é uma palavra grega. E no grego, gente, as palavras elas sempre se dividem em duas, assim, você pode pegar uma palavra e dividir em duas que vão ter dois sentidos distintos, mas que juntos formam um sentido só. Então, a filosofia é mais uma dessas palavras, e filo significa amor ou amizade, e Sofia significa sabedoria. Então é amor ou amizade e sabedoria. É isso que significa filosofia, gente. Esse termo foi cunhado por Pitágoras de Samos, mais ou menos, como eu já falei, 470 a.C., metade do século VI, e século sétimo, eu acho, ou não, metade do século quinto e século sexto, que foi cunhado esse termo por esse Pitágoras de Samos, e ele, gente, ele falava que na verdade só os deuses comportam a sabedoria plena. Então cabe aos homens apenas ser seus amigos e seus companheiros. E, gente, então já falei mais ou menos o que é filosofia. Eu acho que se você pensa que é amizade e sabedoria, já dá para entender mais ou menos o que é essa disciplina. Mas eu vou tentar explicar um pouco melhor e para isso eu vou falar um pouco do período que antecede a filosofia. Então eu vou falar um pouco do período arcaico grego, depois eu vou falar um pouco sobre a parte histórica que ajudou o nascimento da filosofia, depois eu vou falar um pouco do pensamento geral da filosofia e depois eu vou falar dos próprios filósofos da época. E eu só queria falar um pouco, gente, que não é necessário existir a filosofia para existir questionamentos filosóficos. Eu acho que é da natureza do próprio ser humano se questionar sobre o sentido das coisas. Então, desde que existe humanidade, sempre existiu questionamento sobre qual é a origem do mundo, por que a gente nasceu, para onde que a gente vai depois que a gente morreu, por que as coisas são como são e não de outro jeito. Ou então até por que existe coisas em vez do nada, né? Então eu acho que isso sempre esteve na cabeça de todo ser humano que existe,
não precisa da filosofia necessariamente para que esse pensamento seja posto. Só que, gente, eu queria dizer só que a filosofia, ela é um método, ela é uma maneira de pensar que tem um caminho específico. Então, a filosofia, ela pode ser tratada como um termo específico. Você pode falar que não precisaria ter, de repente, uma disciplina filosófica para existir questionamentos filosóficos, mas eu acho que precisa sim, porque eu acho que existe um método organizado para se fazer filosofia. Mas é claro que antes, por exemplo, na época da Grécia Arcaica, já existiam questionamentos sobre a natureza, sobre os fenômenos naturais, sobre o ser, sobre o amor, a justiça. É, Só que era de uma maneira diferente, que eu vou explicar um pouco depois em outro vídeo, porque é muito tempo, então essa foi só uma breve explicação, gente. Aí vou fazer mais ou menos em torno de uns 4 vídeos, eu acho que deve dar conta, mas eu só queria me apresentar e falar para vocês o motivo desse curso. Eu espero que vocês gostem. Eu queria muito que pudesse ser, como que eu posso dizer, que tivesse uma troca, né? Que eu pudesse falar e vocês falassem comigo, vocês questionassem, a gente conversasse. Só que com esse tempo de pandemia não tá dando, né? Então vai ter que ser tudo virtual. Eu vou tentar fazer de uma maneira não muito maçante para vocês, tentar falar de uma forma tranquila nos próximos vídeos, tá, gente? Então, no meu próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre Grécia Arcaica. Eu queria dizer também que eu não sou nem um pouco especialista nesse termo, gente. Primeiro, eu não sou especialista nem em filosofia. Quer dizer, eu não tenho nenhuma especialidade específica em algum campo da filosofia. Então, eu não sou especialista nos pré-socráticos. Minha monografia, inclusive, meu trabalho de fim de curso, foi sobre filosofia contemporânea. Então, a filosofia contemporânea é o que eu sei mais um pouco. Só que os pré-socráticos, eles estão no meu coração, gente. Eu adoro muito eles, então eu vou tentar passar esse conhecimento deles para vocês e tentar fazer com que vocês gostem também, porque além do mais é o nascimento da filosofia, gente. É um momento muito importante. Até hoje eu acredito que a gente tem muito pensamento que foi influenciado por filósofos que a gente não sabe, que a gente não prestou atenção, mas que já estavam lá nos filósofos. Então é muito interessante ver essa galera pensando esse monte de coisa maluca que é o sentido da vida, gente. Então, os pré-socráticos, eles foram os primeiros a fazer isso. A filosofia também tem um caráter bem ontológico, gente, porque ela vai tentar buscar o sentido das coisas, mas ela também vai fazer um estudo do próprio ser. Ontologia, que é uma palavra grega também que pode ser dividida em duas, que é onto e logia, que onto significa ente, ser, e logia significa logos, né, que é razão. Então, é a razão de ser, a razão do ser. Então, a filosofia ela também trata como que o ser apreende os fenômenos. Então, a filosofia, ela não vai tratar só dos fenômenos, mas ela vai tratar também como o ser humano consegue apreender esses fenômenos, mais ou menos como que funciona a nossa cabeça por dentro, né? A nossa maneira de conhecer o mundo. Então, gente, foram esses primeiros filósofos à luz do pensamento grego que trouxeram vários questionamentos. Na verdade, hoje em dia, eu acho que se você pensa os pré-socráticos, depois eu vou explicar melhor qual era a ideia deles, pode pensar que talvez esteja um pouco ultrapassado. Realmente tá um pouco ultrapassado, mas é tão genial você pensar que nos anos 470 a.C. existiu filósofos observando a natureza e tirando conclusões geniais de lá. Então, é muito interessante ver como que eles pensavam, como que eles estruturavam o pensamento e como que eles já conseguiam, na verdade, responder. É claro que a ciência hoje em dia, a gente está muito mais atualizada, mas ela também bebeu muito na fonte dos pré-socráticos, né? É claro que a física que a gente entende hoje é muito diferente da física daquela época, mas já tá lá algumas coisas que a gente tem certeza hoje já, gente. Então, eles eram geniais, eram filósofos muito queridos pra mim, e por isso eu gostaria de compartilhar ele com vocês. Então, no próximo vídeo, gente, vou começar a falar um pouquinho sobre Grécia Arcaica pra vocês, sobre mitologia, sobre cosmogonia também, né? Que é um pouco sinônimo, mitologia e cosmogonia. Na verdade, cosmogonia é um método utilizado por esse período mitológico, né? Mas eu vou explicar pra vocês depois, gente. Um beijo!